Olá, meninos! E a gente está por aqui ainda falando de estatística, agora na parte 4. Isso. A aula anterior foi bem top, né? Bem top. E agora é uma aula específica do terceiro ano. É verdade. Então agora é hora de você ficar bem atento, porque com não muita constância, como média, moda, mediana e gráficos caem no Enem, de vez em quando eles colocam algumas questões envolvendo essa variância, esse desvio padrão, né? Que é aquilo que na estatística nós chamamos de margem de erro. Ah, eu já ouvi na televisão, né? Com margem de erro para tantos pontos para mais, tantos pontos para menos. Isso. Então esse assunto é específico do terceirão, né? Então até o momento vocês não viram o que vamos ver na aula de hoje, porque lembra que a gente falou que de acordo com os níveis, né? Com abordagens diferentes, então todos os assuntos vocês veem no primeiro, no segundo e no terceiro, só que claro que com aprofundamento. Né? O terceirão é aquele que já está no finalzinho de tudo aí, então a gente consegue abordar todos os assuntos. Então esse assunto dessa aula é específico de vocês, tá bom? Mas é bem simples, é só você ficar atento aos detalhes. Nós fizemos questão de esmigalhar direitinho, tem umas fórmulas lá, mas vamos deixar já vocês tranquilos, porque nós vamos resolver de maneira bem prática, para você ver que é simples. Verdade, vai dar certo. Vamos lá, então. Aula número 11 na telinha, vem com a gente. Estatística na parte 4, então vamos ver essa tal de medidas de dispersão. Mas não é para dispersar aí não, viu, galera? Não, de jeito nenhum. Se liga na dica. E vamos ver também, essas medidas são chamadas de variância vamos achar aqui. Canetinha, variância e desvio padrão. Então, dentro dessa variação que a gente vê essas medidas de dispersão, tá bom? Vamos de oferecimento do dia? Vamos lá! E hoje o oferecimento é para a professora Eni Bianchini e os nossos alunos, né? Acredito que a professora está aqui, né? Essa foto foi tirada no espelho? Como é que é? Não sei. Porque tem um celular ali, ó. E todo mundo... parece que sim, né? Será que alguém tirou a foto da foto? Mas tá bonita, tá bom. Linda, ficou linda. E os nossos alunos são todos lindos, né? Olha as meninas, que meninas lindas. Gente, muito carinho por vocês. Professora Eni, os nossos meninos. Vamos chegar mais pertinho deles aqui para fazer uma fotinha? Vamos lá? Olha aí, a galera do grupo. Terceirão em ação. Ó, ele dá para dar uma agachadinha, professor Maurício, igual. Uma agachadinha aqui? Isso. Aí, foto. Já? Valeu! E a professora Eni Bianchini, os nossos lindos meninos são de onde mesmo? Vamos ver? Vamos ver? E eles vêm da Escola Maria de Abreu Bianco, extensão da Tancredo Neves 2, e o município é Buriti. Será que a gente esteve lá? Bom, eu guardo muitas recordações boas de Buritis. Foi mesmo, porque legal. Eles se organizaram, nós somos muito bem recebidos aí, bem acolhidos. Cada um ganhou uma lembrança de uma escola. E nós fomos em 3 ou 4 formaturas. 4 escolas. E assim, claro que na nossa realidade nós conseguimos enxergar o quanto que não é fácil para vocês, né? Muitos saírem da sua casa, chegar na escola, estrada esburacada, poeira, às vezes barco, que às vezes é tudo assim, ó. Ou num certo momento é muita lama, ou no outro momento é muita poeira. Não deu o meu termo. A não ser que chova um pouquinho e fique do Rondônia! Quando não é de barco, quando não é de voadeira, é de canoa, é do jeito que vocês chegam na escola. Mas vocês chegam lá, vocês são guerreiros e nós estamos aqui pontualmente todos os dias, porque sabemos que vocês estão aí, ansiosos pela aula. Não é? Isso mesmo. Vamos junto então, mas antes a gente manda aquele abraço, tá, gente? Professora Eni, a todos os nossos meninos, nossos alunos, um beijo no coração de cada um de vocês. Se dediquem nos estudos, aproveitem essas aulas de terceirão aí e foco no Enem. Eles têm cara de que tudo fizeram inscrição. De certeza absoluta. Tem cara de estudioso. Professora, depois só nos confirma no grupo lá, mas eu tenho certeza que daqui 100% tá lá inscrito no Enem. Então pronto. E se inscreveu no Enem, você não pode faltar, tá bom? Não porque falta não. Se você faltar por algum motivo, perde o direito à gratuidade. Você já sabe disso. Se inscreveu e faltou,
você perde direito à No gratuidade. outro ano, quando você quiser isenção da taxa de inscrição, aí você não pode mais ter essa possibilidade. Mas tá? é porque eu pensei assim, não quero fazer prova, não quero fazer o Enem. Mas aí vamos imaginar que o próximo ano, por algum motivo, você, de repente, se encantou e falou assim, vou fazer o Enem agora, quero fazer aquela faculdade. E aí você vai ter que pagar a taxa. Então, se você fez a inscrição, vai ver como que é, como que funciona, vai passar por essa experiência, Isso. tá bom? Vamos lá, então, a gente vai começar a falar das medidas de dispersão, ou seja, na estatística, lembra que existem as 3 medidas de tendência central? Média, moda e mediana. São as 3 queridinhas da estatística, MMM, né? Média, moda e mediana. Mas, além disso, ainda existe uma medida chamada de dispersão, que a gente vai ver a variância e o desvio padrão. E é muito prático, né? Porque, assim, você viu que quando a gente calcula a média, quando a gente olha a mediana e vê a moda, nem sempre é o mesmo número. Mas eles tendem a centralizar no número bem próximo ao centro. Beleza. Só que, às vezes, esse número está muito longe do meu primeiro ou do meu último termo. Ou está muito longe da minha média, está muito longe da minha moda. Então, é justamente essa dispersão que nós vamos tentar organizar para calcular uma margem de erro ou um valor de confiança da nossa pesquisa. E é esse o detalhe da nossa aula de hoje. Isso mesmo. Então, vamos junto, vamos aprender mais um pouquinho. Olha lá. Então, quando falamos de medidas de dispersão, a gente já estudou as medidas de tendência central, certo? Quais são mesmo? Média, moda e mediana, né? E que tem o objetivo de centralizar, certo? Isso. Concentrar em um único número, no centro desses dados, né? Beleza. Beleza. Então, nem sempre é o que acontece, né? A gente fica assim, mas por que é tendência central se não é o número que está centralizado? É porque nossa pesquisa, às vezes, nos trouxe valores muito dispersos. Por exemplo, o nosso primeiro número lá é 12, o nosso último é 80, então estão muito longe um do outro. Então, para isso, nós precisamos avançar um pouquinho mais para podermos verificar qual é o nível de confiança daquela nossa pesquisa. Certo. Agora a gente vai estudar casos em que essas medidas são insuficientes. Ou seja, a gente precisa de mais um pouquinho além disso, que são chamadas medidas de dispersão. Uma delas é a variância e a outra é o desvio padrão. E, na verdade, o nome já vai dizendo algumas coisas, né, professor Maurício? Porque quando a gente fala de variância, é o que variou, não é? Isso, é o que está variando de alguma coisa. Para mais ou para menos. E o desvio padrão também, é aquele desvio que sai daquele padrão que a gente está acostumado, certo? Isso. Para verificar a famosa margem de erro que a gente comentou desde o início aí com vocês, entre determinados valores. Então, dessas duas aqui, uma depende da outra, tá? Para a gente calcular desvio padrão, a gente precisa da variância, tá? Então, o caminho é esse, tá? Para encontrar desvio padrão, primeiro precisamos achar a variância. Tendo a variância, eu já tenho o desvio padrão. Certo. Não tem para onde correr. Se eu tenho a variância, eu já encontro o desvio padrão. Muito prático. Isso mesmo. Então, dentro dessa margem de erro, que você já deve ter ouvido falar em jornais, né, internet e tudo mais, o que acontece? A variância vai ser esse valor que vai variar para mais ou para menos, tá? E a gente vai trazer o desvio padrão, que é uma consequência. Então, a gente vai começar com a variância, né? Eu acho que é uma aula muito boa de anotações, eu acho que é hora de vocês fazerem esses registros, porque como já falamos no início, essa aula é específica do terceirão, tá bom? Então, vamos lá? A variância! Vamos entender melhor. A expressão matemática que fornece a variância é essa daqui, ó. Eita. A variância é igual à somatória dos elementos, né, na verdade, dos n elementos que vai do i até o nosso último, tendo a nossa diferença entre o número que eu tenho e a média aritmética ao quadrado. Dividido pelo número de elementos. Misericórdia. Uou, isso é terrível, professor Maurício. Nossa Vamos aqui senhora. com eles, olha Quero lá. nem pensar nisso. Nossa isso Senhora. tá demais, né? Gostaram da equaçãozinha aí, ó? Não fala nem que é uma equação, não fala que é uma forma, fala a expressão. Isso. A expressão é tão expressivo mesmo, né? Eu vou até facilitar para vocês. É assim, ó. Isso aqui tudinho aqui, matematicamente, você olha e fala, uau! Uou. Ou então você fica, não. Né? Mas olha só, é bem simples. Você calcula a média, tá aqui, média aritmética. Você tem lá o seu primeiro elemento, o segundo, o terceiro. Vamos imaginar suas 4 notas. Subtrai, então. Aí tem as 4 notas. Aí você tem lá 7, 6, 5 e 10. Fez a média. Fez sua média, aí deu lá a tua média. Então, a tua média, vamos imaginar como tem um 10 aqui e um 7,
né? Então ficou ali 8, média 8. 8 menos 2, 8 menos 6 dá 2. Ao quadrado, é isso que está fazendo aqui. Depois 8 menos 7 dá 1 ao quadrado. Depois 8 menos 5 dá 3 ao quadrado. 8 menos 10 dá menos 2 ao quadrado. Então isso é a variação. Tá? Eu achei terrível, eu não entendi nada. Nada. Então vamos deixar mais fácil? Acho que vamos, né? Vamos deixar mais fácil, então? Como sempre, as nossas aulas, né, buscam uma maneira mais lúdica, uma maneira dinâmica de ensinar o assunto, o conteúdo. Então, isso é terrível. Não vamos ensinar dessa forma aqui, porque a gente tem um jeito prático. A gente vai fazer a mesma coisa, só que no passo a passo, quando vocês perceberam, a gente já resolveu tudo. Certinho? Combinado? Então, olha lá na telinha que você vai entender agora de um jeito bem fácil. Então, vamos ao exemplo prático. Vamos dizer que os professores Maurício e Lúcia, nós já vamos ver, né? Vamos entender então de vez essa variância, que é uma medida na qual apresenta uma variação em torno da média aritmética. Isso. Sempre para a variância, o grupo que tiver menor variância, ou seja, que variar menos, é o melhor para se trabalhar, certo? Coerente isso? Certo. O grupo que tiver menor variância é o melhor para se trabalhar, ok? Então vamos lá, nós vamos fazer agora o desafio da caminhada. Olha que legal. Como nós vamos fazer? Os professores Lúcia e Maurício vão fazer uma caminhada, certo? Em um primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Anotar os dados da caminhada. A gente vai caminhar de segunda a sexta durante uma semana e anotar o tempo gasto por cada um. Fechou? Fechou. Beleza. Quem vencerá esse desafio? Vamos ver? Então, a gente vai ver a professora Lúcia e vamos ver o professor Maurício. Vamos ver na caminhada como é que vai ser o comportamento. O professor Maurício, caminhando livre, leve e solto, devagar e sempre, ele teve o seguinte desempenho. Vamos lá. Na segunda-feira... 60 minutos de caminhada. Uma hora? Uma hora. Foi bom, hein, Maurício? Vamos ver. Na terça-feira? 70 minutos de caminhada. Olha, passou de hora. Tá ótimo, tá? Tem que manter isso aí, hein? Vamos ver. Na quarta-feira? 40 minutos, tem futebol, tem que voltar para casa para assistir o jogo, senão não perdeu. Tu já caminhou menos, mais rapidinho, né? Na quinta... 40 minutos 40 também? E na sexta? Na sexta tem futebol, se eu caminhar muito eu vou ficar cansado. Eita, mas aí caiu muito o rendimento. Mas eu tenho que jogar bola. De 70 para 15? Teve uma queda muito grande no rendimento, né? Então olha lá o desempenho do professor Maurício na caminhada. Ele caminhou na segunda uma hora... Que tu tá por fora, teu caminho também, tá? Na segunda-feira, 60 minutos, na terça e na 70, quarta e quinta caminhou 40 minutos, na sexta, Não, mas na sexta eu fui jogar bola, eu tenho futebol. Mas se eu caminhar muito, eu fico cansado. Por isso que vive com o joelho machucado, né? Marromeiro. Então, esse foi o desempenho de caminhada do professor Maurício durante 5 dias. Vamos ver o meu agora? Vamos lá, professora Lúcia, olha lá que bonitinha, olha lá, caminhando também. Na telinha, bora ver? A professora Lúcia teve o seguinte... De bombacha? De rendimento, é uma botinha. Uma botinha? Dias da semana, na segunda-feira eu caminhei 20. Porque tu sabe que eu sou mais sedentária, né? Na terça-feira eu caminhei 25. Opa, tá aumentando. Tá devagar e sempre. Na quarta-feira a professora Lúcia caminhou 25 de novo. 25 também. Na quinta caminhou 15. E na sexta, 20. Realmente, acho que você ganhou, que você caminhou um monte, né? Eu caminhei um pouco só. O Rito caminhou segunda, terça e quarta, eu caminhei na terça-feira, sozinho. Tá, mas tu variou mais. Porque de 70 para 15, eu mantive mais constância ali, ó. Vamos conversar com eles aqui. Mas tu não joga futebol. O professor Maurício, ele caminhou mais, de fato, realmente, mais minutos e tudo. Mas vamos combinar que ele variou mais, né? Teve dia de 70 minutos e dia de 15. Eu não tive essa variação, não. Eu fui mais constante ali, ó. Dia de 15 teve futebol, eu corri mais no futebol. Tem que anotar lá também a corrida. Tem que anotar lá a corrida do futebol, não anota, não? Não, o futebol não vale. Aí a disputa como é que se diz? É injusta. Vamos lá, então, agora dar continuidade, né? Teve a caminhada do professor Maurício, a caminhada da professora Lúcia, e agora a gente vai ver como que isso vai chegar nessa variância. Vamos ver a média? Vamos lá? Então, olha lá. E aí, galera, o que vocês acham? Bom, se fosse perguntar quem caminhou mais, eu acho que eu ganhava. Agora, quem
teve variância, menor variação, aí eu acho que foi você. Porque a pergunta é, qual dos dois profs teve melhor desempenho? Lembra lá no começo que a gente explicou de Para ter variância? o melhor desempenho tem que ter a menor variância. Tem que variar menos, Isso. né? Quem tiver menor variância terá o melhor desempenho. Então já anota essa informação aí, ó. O melhor desempenho, seja do professor, seja da pesquisa, vai ser dada pela menor variância, menor. Isso é questão de Enem, já caiu no Enem uma questão dessa, onde tinha que calcular a variância e a menor variância nos dá o melhor desempenho. Beleza. Continuando, então, vamos calcular a média, vamos lá? Do professor Maurício, somando tudo, dividindo por 5 dias, né? Isso é a média aritmética, ele ficou com uma média de 45 minutos. Beleza, tá bom. A professora Lúcia já teve uma média de 21. Porque ficou ali entre o 15 e o 25, né? Isso. 21. Certo, beleza. Então, será que a gente já tem a solução aí? Não, porque nós temos aqui a média, não é? Precisamos ver agora a variação em torno dessa média. Tá, porque a média não quer dizer nada, né? Vamos ver então. Só que não, porque agora a gente vai subtrair cada valor pela média aritmética e elevar ao quadrado, que foi o que o professor Maurício falou no começo lá. Então, olha lá, temos o tempo menos a média, vamos colocar todos os tempos aqui primeiro, depois temos o tempo menos a média, ou seja, a média é 45. Isso. 60 menos 45. Ou 45 menos 60, Isso. menos 15, né? Que aqui nós estamos fazendo o tempo menos a média, né? Aqui ficou ao contrário, no caso, né? Ao contrário, Isso. Elevado ao quadrado, de toda forma, vai dar positivo do mesmo jeito, né? Isso. Essas são as variações, então, do tempo em consequência... Só a primeira que ficou é positivo, né? Mas tá tudo certo. É verdade. Depois o tempo, 70 menos 45... Vai dar 25. 25. Depois... 40 menos 45 dá menos 5. Isso. Opa, peguei branco. Aqui é preto. Positivo. Tá ótimo. Vamos lá. É que aqui ainda não tá calibrado, né? A gente dá uma sofridinha aí. Beleza? Positivo. Positivo. É positivo, tá, gente? Vamos lá, então. Aí agora vamos fazer esses valores ao quadrado. Então, 15 ao quadrado. 225. 25 ao quadrado. 625. E 5 ao quadrado, 25. 25. Seja positivo ou negativo, ao quadrado vai dar tudo positivo, certo? Então, essa foi o tempo menos a média aritmética elevado ao quadrado. Então, agora temos novos valores, certo? Isso, beleza. Beleza. Mas vamos ver os seus valores? Vamos lá, a professora Lúcia, vamos fazer a mesma coisa. Temos todos os tempos dos 5 dias. Temos a média. Olha, dá para ver que os valores de variação aqui, bem pouquinho, né? Elevado ao quadrado, então, temos esses resultados aí e também temos novos valores, certo? Isso, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A média desses novos valores, porque a variância não mais é do que a média desses novos valores. Então, para o professor Maurício, somando todos os novos valores e dividido por 5 de novo, 360 minutos. Olha lá tinha dado 45, né? Agora já deu 360. Enquanto isso, o professor Lúcia deu 14 minutos. Olha aí a diferença, né? Agora, vamos analisar esse resultado? Vamos. Então, de acordo com tudo isso, né? Logo podemos concluir que o melhor desempenho foi de quem? De quem? Professora Lúcia. Olha aí, muito bem! Palmas para a professora Lúcia. Caminhou pouco, mas caminhou constante, né? Quanto mais próximo de zero ou quanto menor a variância, os dados são mais constantes. Então, vocês conseguiram entender? Então, na verdade, vamos recapitular aí o que aconteceu. Fica bem entendível, a variância é a média da variação ao quadrado. Pronto, anota isso. Você vê a média lá da sua sequência original, você vê quanto que está dispersando do valor da média, os nossos números, eleva esses números ao quadrado. Você tem uma nova sequência de números. Daí você calcula a média desses números. A média desses números vai ser dada a nossa variância. Isso é a variância, acabou, só isso, bem simples. E aquele que variou menos, aquele conjunto de dados que teve uma menor variação, é o mais indicado, é o que teve o melhor desempenho, tá? Então, quanto mais se aproxima de zero, o professor Maurício deu 360. Quando refizemos a média de acordo com a variação, a professora Lúcia deu apenas 14, né? Então, legal, isso mesmo, é desse jeito. Então, eu caminhei menos, mas caminhei mais constante. O professor Maurício caminhou mais, mas variou muito, de 70 para 15. Isso. Eu fui um pouquinho menos, mas ali teve uma variação mais constante, certo? Às vezes, fazer só uma questão por dia, todo dia uma questão, é melhor do que você começar a estudar 5 horas
e não ter nenhum aproveitamento. Então, Olha uma aí. questão bem aproveitada é melhor do que 20 questões de qualquer jeito. Isso mesmo. Entendeu? Isso aqui serve até para estudar, olha aí. Ó. Né? E a gente disse que um depende do outro, né? Isso. A gente falou que o desvio padrão depende da variância. Então, uma vez calculada a variância, agora a gente consegue falar para vocês o que é e como se calcula o desvio padrão. Vamos lá. O desvio padrão é uma das mais utilizadas medidas de variação de um grupo de dados. Tá? Essas duas medidas de dispersão, a variância e o desvio padrão, caminham juntas, pois só conseguimos encontrar o desvio padrão quando conhecemos a variância. Se não soubermos quem é a variância, nós não vamos conseguir encontrar o desvio padrão. Mas quem é o desvio padrão? Beleza, vamos lá então. O desvio padrão, olha que fácil, professor Maurício, é a raiz quadrada da variância. Só isso? Ou seja, identifica o erro em torno da média aritmética. Então, o desvio padrão, a raiz quadrada da variância. Olha ali a equaçãozinha, que bacana. Tá? Então, quando a gente fala disso, ele facilita a interpretação dos dados, pois é expresso na mesma unidade dos valores observados. A gente vai perceber que, olha lá, quando a gente tem do exemplo anterior, né, nosso desempenho na caminhada, como o desvio padrão é a raiz da variância, vamos fazer. Do professor Maurício vai ser a raiz de 360. Deu aproximadamente 19, né? 18,97. E da professora Lúcia a raiz de 14, né? Ou seja, 3,74. Então, nessas circunstâncias, olha lá o que aconteceu. Né? Então, analisando tudo isso, eu tive vamos dizer assim, esse ponto aí, né, de 3,74 minutos para mais ou para menos. E o professor Maurício já teve quase 19 minutos. Quase 20, quase né? 20 de Olha só, aí é que vai ficar bem fácil você entender. Quando você escutou uma pesquisa, né, vamos supor lá de preferência de votos para certos candidatos. Aí a fonte que fez a pesquisa diz assim, com uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. Então quer dizer, se na pesquisa o candidato A tem 20%, na real ele pode ter 22% ou 18%, com essa margem de erro. Aí você pega uma outra pesquisa qualquer que fala assim, com a margem de erro de 20%. Tá muito grande essa margem de erro. Verdade. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Porque geralmente assim, 2, 5 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Senão fica uma variação muito grande e aí a pesquisa já fica na dispensa, né? A gente não acredita. Então, olha aqui, o desvio padrão é a raiz da variância. Fizemos a raiz de 360. Né, da pesquisa, vamos colocar assim. Isso. E a raiz de 14, porque foi a minha variância, né? A variância da minha caminhada, 360 do professor Maurício. Olhando mais em detalhes, então, dele quase 20 minutos. Né? O meu aproximadamente 4. Então, é isso aí. E dizem que, de acordo com o IBGE, essa margem de erro estipulada tem que ser de 2% só. Não pode ser maior do que isso, porque se for maior do que isso, aquela pesquisa nem pode ser publicada, porque está fugindo do padrão das regras do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Isso mesmo, legal, né? Olha que fantástico. Então agora ficou mais fácil a fórmula, né? Ficou. Então aquela fórmula lá do início, isso é terrível, a gente transformou ela em algo acessível. Ou seja, a gente fez um exemplo da caminhada aí, trouxe tudo aquilo desmembrado em uma situação prática. Legal? Então agora, se você conseguir organizar a sua pesquisa numa tabela, tendo lá a frequência absoluta, a frequência relativa, beleza. Tendo a frequência absoluta, eu consigo calcular a média, porque na frequência absoluta, eu já tenho lá embaixo a soma. Sim. E tenho do lado o total. Pronto. Então, eu divido e acho minha média. Olha aí. Então, eu já pego a minha tabela, que tem frequência absoluta e a frequência relativa. Se eu quiser tirar a relativa, por enquanto, eu posso tirar, porque só a absoluta me interessa. Do lado, eu coloco assim, ó. Diferença entre a média e a frequência absoluta, o nosso xi. E depois eleva-se ao quadrado. Ao quadrado. Aí, quando eu elevar ao quadrado, tem uma soma total. Já calcula a nova média. Já tenho ali a minha variância, isso mesmo.
tem a minha variância. Peguei essa variância, tirei a raiz quadrada. É o desvio padrão. Já é o desvio padrão. Na tabelinha fica bem prático, bem Agora, fácil. eu acho que a gente pode fazer mais exemplos, não vamos? Bora, Vamos lá. Aqui bora. já tem a análise, né, da margem de erro dos dados. Vamos lá na telinha para concluir com vocês. E a gente faz mais um exemplo aí, tá? O professor Maurício, então, teve uma variância de 45 minutos, né? Mais ou menos, né? 18,97. Que foi mais ou menos o que aconteceu, não é? Eu tive um percurso que eu fiz só 15, só que lá 48 menos 20 vai dar 25. Mas tudo bem porque os números estavam bem dispersos. E um valor ali entre 15. O da professora Lúcia, a margem de erro é de mais ou menos 3,74, ou seja, ela ficou ali entre 17 e 25. Isso mesmo. Que é basicamente a veracidade do que nós temos na tabela da professora Lúcia. Isso mesmo. Bem legal, né? A gente fazendo essa análise aí, a gente consegue entender bem melhor. E é claro que a gente não pode deixar por menos. E no Enem, professor Maurício, como é que isso é cobrado, né? Olha aí, como sempre, a gente tá nesse perfil aí. A gente trabalha sempre com vocês o assunto e mostra na prática como que é cobrado no Enem. Não é uma frequência, né? Uma sequência muito cobrada. Então, essa questão de variância e desvio padrão não é sempre. Mas às vezes uma questãozinha, pode ser às que vezes esse pode ano ser que caia, né? Porque assim, faz tempo que não cai. E assim, nossa, professor, e vou ter que calcular tudo isso? Não. Essa é a melhor parte. Olha como o Enem cobra. É só entender o que nós colocamos na aula. A menor variância, o menor desvio padrão, o menor, tá? Não esqueçam, quanto mais próximo de zero. Isso, média, moda e mediana não são valores confiáveis numa pesquisa. Não são suficientes. São valores que tendem a centralizar a pesquisa. Valor de confiança é variância ou desvio padrão. Beleza? Isso mesmo. E agora é a hora do Enem, então vamos ver uma questãozinha de como que o Enem aborda todo esse assunto que a gente explicou na aula. Vem com a gente, olha lá. Então a pergunta é: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria de até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então vamos lá, temos um quadro aqui que mostra o atleta 1, 2, 3 e 4 e temos as pesagens em quilos, temos a média de peso, a mediana e temos o desvio padrão. E a galera vai ao delírio. O que eu vou ter que calcular aí, meu Deus do céu? Não tem que calcular nada. Né? Vamos lá? E se eu já, olha só, se eu já sei da informação dada na aula, né, ele quer o pior e o melhor, não é isso? O pior e o melhor desempenho, né? O melhor é o que teve a menor variância, o menor desvio padrão. Aqui tá a palavrinha regular, o mais regular e o menos regular quanto aos pesos. Então, o mais regular é aquele que teve a menor variância, o menor desvio padrão, certo? Vamos na pergunta? Vamos ver primeiro o que ele quer? Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta, então, foi entre quem? Entre quais atletas? O mais regular e o menos regular. Então, se essa regularidade, quem nos diz, é o desvio padrão, então vai ser no caso, seria a... Cadê? Não, eu só quero saber se tem mais alguma questão aqui, mas não, beleza. Então, nesse caso, ser entre o mais regular e o menos regular, e quem dá essa regularidade é o desvio padrão, não é média, não é mediana, então a gente vai pegar aqui quem tem mais e quem tem menos, né? Isso. Quem tem mais? Quem tem mais é o 2. Isso, 8,49. Quem tem menos? É o 3. Então, nós entre o 2 e o 3, ou 3 e o 2. E o 3. Olha que legal, né? E aí a gente já vai entendendo tudo isso, ó. Legal. Entre 2 e 3, letra C. Só isso? E aí, ele faz de propósito, né? Ele coloca de propósito lá a questão de mediana e de moda. Por quê? Porque ele não quer te entregar de bandeja a questão. Né? Então, ele faz lá aquela confusão da média, da mediana, para ver se você lembra que o melhor rendimento e o pior rendimento são dados pelo desvio padrão
ou pela variância. Ele poderia ter colocado a variância também aqui, então, não é? Então, é o desvio padrão aqui que dá essa regularidade, né? Aqui nós temos a explicação. A primeira luta deve ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos, ou seja, entre o atleta de menor desvio padrão e o de maior desvio padrão, respectivamente. Assim, essa luta será entre os atletas 2 e 3, que é o que a gente já vinha junto com você. Olha só que maravilha, olha só que coisa mais bacana. Só que é assim, tá? É igual questão que envolve, por exemplo, trigonometria. O Enem não vai colocar lá só cosseno, só seno. Vai colocar sempre os 3 valores. Por quê? Porque se ele coloca só um, ele está tendenciando você a seguir o caminho que ele quer. Então aqui ele colocou média, colocou mediana e colocou desvio padrão. Média e mediana são valores que tendem a centralizar o resultado. Tá? São medidas de tendência central, MMM, média, moda e mediana. Quem que dá regularidade? Ou é o desvio padrão ou é a variância. Os dois estão amarrados. Tá? Os dois são amarrados. Sim, caminham juntos, né? Dizia no nosso... Até tá lá na figurinha, né? É um quebra-cabeça encaixadinho. Porque o desvio padrão depende da variância. É a raiz da variância, então a gente precisa encontrar a variância primeiro. Beleza. Então caminham juntos. Então, regularidade em coleta de dados, em pesquisa estatística, quem fornece é variância e desvio padrão, tá? Não é média, não é moda, não é mediana, essas são as medidas de tendência central, são importantes tanto quanto, só que para regularidade mesmo de coleta de dados, são esses dois aí, tá certo? Beleza. Bem boa essa também, muito bem tranquila, boa, bem fácil, boa. né? E se cai no Enem, olha só, interessante, média, moda e mediana, eles pedem cálculo. Certo. Tem que fazer cálculo mesmo, não tem jeito. A moda é uma observação. A moda né? só observa, mas os outros têm que fazer cálculo. Agora, desvio padrão e variância, ele não vai te submeter àqueles cálculos. Por quê? Porque eu creio que nem todo mundo lembra daquela fórmula. Sim. E ele não vai te exigir lembrar daquela fórmula. Mas ele quer que você saiba que o melhor resultado sempre é dado pela menor variância ou pelo menor desvio padrão, sempre. Certinho. Certo? E para finalizar, como sempre, vamos de Brincando com os Números. E qual será a perguntinha de hoje? Será que é de matemática genial? Será que é uma dica? Será que é um desafio, uma charada? Bora ver? Olha lá. Então vamos lá, teste de raciocínio, charada. Se o dia anterior a ontem é o dia 21, que dia é o dia depois de amanhã? Parece aquele filme, né? Se ontem for hoje, amanhã é depois. Se o dia anterior a ontem é o dia 21, que dia anterior... é o dia depois de amanhã? Nossa Senhora. Se Se o dia anterior a ontem é o dia 21. Aí, ó, uma dica importante que pode ajudar. Não sei se vai dar a resposta, mas pode ajudar. Cuidado! Pensa num dia da semana. Né? Pensa no dia da semana. Se um dia anterior a ontem... ele não está querendo saber que dia do mês? Ele quer saber dia da semana? Não, ele quer saber o dia do mês, porque aqui ele falou é 21. Ah, tá. Então, mas aí o dia da semana também ajuda, né? Porque tu consegue localizar os dias. Se hoje é segunda, que dia da... Ontem é domingo, então... dá uma ajudadinha boa aí. Anterior a ontem, era antes de ontem, que dia vai ser depois de amanhã, de ontem. Legal, né? A nossa aula boa também, própria para o terceiro ano, que a gente vê variância e desvio padrão. Então, anotaram? Tudinho. É isso aí, gente. Façam suas anotações, não percam o fio da meada, porque fica mais fácil, né? A gente vai finalizando por aqui a nossa aula. Não esquece, tá? Se hoje é amanhã foi ontem, antes de ontem vai ser depois de amanhã, e depois de ontem vai ser... Não complica. Mas, ó, a gente já a gente volta, a gente vai fazer a revisão, mas o importante é a gente salientar aqui. Aquela equação lá do começo, a gente até brinca lá, né? Isso é terrível, porque não fica preso naquilo lá, entende o procedimento de como se faz para calcular a variância. O desvio padrão é a raiz da variância, né? O negócio vamos dizer, mais pesado é chegar a achar a variância. Uma vez que você encontrou aquele valor ali, ó, a gente primeiro faz a média a normal, beleza? Foi o que a gente fez na caminhada. Depois a gente viu que a gente subtrai essa média dos valores que a gente tem. Né? Esse resultado eleva-se ao quadrado. Exato. E aí se realiza uma nova média. Essa nova média é a variância, né? É só você pegar os dois exemplos, tá? Professora Lúcia e professor Maurício na caminhada,
que fica bem prático. O Enem não quer que você decore fórmulas, que você memorize um monte de regras. Você viu o estilo da pergunta, né? É só você saiba o que acontece e qual que é a importância do que está acontecendo. Mas eu caminhei melhor, né? Porque eu variei menos, tive mais constância. Mas eu caminhei mais. Tudo bem, eu ganhei o desafio, não importa. Gente, ficamos por aqui. E amanhã, depois de ontem, é perto de hoje. Não esquece. E que dia é hoje? Já nem sei mais, agora fiquei perdida. Hoje é o dia depois de amanhã, que vai ser próximo de ontem. Tá ótimo, né? A gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta. Tchau, tchau.